Fala, brothers! Aqui é o professor Hamilton. Vou resolver com vocês agora uma questão de análise combinatória. Vamos lá? Olha só. Os 8 elementos que estão faltando na sequência de números inteiros, essa aqui, que vai de 1 e termina no 10, serão escolhidos respeitando os seguintes critérios. Todo elemento da sequência obtida a partir do segundo será maior ou igual ao elemento imediatamente anterior. Traduzindo, os elementos vão ficar em ordem crescente. Haverá um único elemento repetido na sequência, isto é, dentre os seus 10 elementos haverá exatamente 9 números inteiros diferentes. Nessas condições, o número de maneiras distintas de escolher estes 8 elementos é igual a. Então, olha só, nós temos uma sequência aqui, onde ela tem 10 elementos. O primeiro elemento é o número 1, o último elemento é o número 10. Eu preciso saber de quantas maneiras distintas eu vou escolher os elementos intermediários aqui. O que acontece? Os elementos têm que ficar em ordem crescente e apenas um deles poderá repetir. Aqui eu vou ter duas situações. Eu tenho os caras das extremidades, 1 e 10. Por exemplo, colocando aqui 1, os 8 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui o 10. Uma situação válida, posso colocar aqui 1 repetindo, depois aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou então repete 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e vai. Se a gente pensar bem nesse caso aqui, eu vou deixar o 1 repetindo. Se eu considerar o 1 repetindo, o que vai acontecer? Eu vou ter o 1 repetindo. Aí eu tenho que preencher esses outros 7 elementos. Quem eu tenho à minha disposição? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho um total aqui de 8 opções. Eles vão poder alternar. Então, o que eu vou fazer? Poxa, quando eu tenho uma aqui, para eu saber aqui, de quantas maneiras eu posso colocar esses outros, eu tenho 8 elementos para escolher apenas 7. Como eu só vou considerar a ordem crescente, vai ser uma maneira única de organizá-los, vou montar um tipo de combinação aqui. Combinação desses 8 elementos tomados 7 a 7. Isso aqui se começar com o número 1. Ok? Então, combinação de 8 elementos tomados 7 a 7. Só que vai acontecer a mesma situação com 10. Se eu acabar deixando o 10 aqui, se eu repetir o elemento 10, vou ter aqui, se eu colocar o 10, quem é que pode ficar nessa posição? Qualquer um desses 8 elementos. Então, o que eu falei, eu vou ter uma primeira situação se eu repetir os elementos das extremidades. Então, olha só, considerando aqui os elementos das extremidades, são apenas 2. 2 elementos das extremidades, vezes 2 das extremidades, ou repete 1, ou repete o 10. Aí, se eu repetir 1, tem que escolher aqui 7. Se eu repetir o 10, tem que escolher aqui 7. E eu tenho 8 à minha disposição. Como é uma ordem única, que tem que ser ordem crescente, eu vou considerar uma combinação. Combinação de 8, 7 a 7. Lembrando que em combinação, quando a diferença entre o número de elementos e a forma de agrupamento é de uma unidade, para você não ter que fazer toda aquela conta, considere o maior. 8, 2 vezes 8, 16. Isso aqui repetindo 1 ou 10. Repetindo 1 ou o 10. Beleza? Agora, prosseguindo, galera. E se eu repetir um dos termos intermediários? Como assim? Tem na sequência 1, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos aqui. E aqui o 10. Se eu repetir o número 2, vou ter aqui 2, 2. Por exemplo, uma das possibilidades, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho isso aqui. Isso aqui já está ocupado. Estou repetindo, 2 vai ocupar 2 casas. Sobram para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. E quantos elementos, no caso aqui, se eu repetir o 2, eu tenho à minha disposição? 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou ter um total aqui de 7 elementos para 6 posições. É praticamente o mesmo raciocínio da anterior. A diferença é que, na anterior, eu ia ter uma quantidade maior de casas aqui. Porque o 1 ou 10 já tinha uma casa fixa e é só a repetição deles aqui. E qualquer um desses que eu repetir, de 2 até 9,
eles vão ocupar 2 casas sempre e vão sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, por exemplo, número 2. Para eu saber de quantas maneiras eu posso colocar os outros, eu tenho 6 casas para organizar 7 elementos, que vai ser a combinação 7, 6 a 6. O que vai acontecer com 3, com 4, com 5, com 6, com 7 e com 8. Então, para ficar mais tranquilo, vamos pensar aqui, ó. Agora eu estou considerando apenas quem? Considerando quem pode repetir: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos vezes. Quando eu escolho um deles, vão sobrar para mim aqui 7. Só que, ó, eu escolho um deles. Um deles vai ocupar 2 casas. Vão sobrar aqui, ó, 6 casas para 7 elementos. Faço uma combinação de 7 elementos para ficar em 6 casas. Que vai ficar para a gente, ó, 8 vezes. Comentei com vocês mais cedo. Quando a diferença aqui for de uma unidade, considera 7. Se alguém quiser usar a forma de combinação, pode ficar à vontade. Vamos lembrar lá, ó. Combinação de n elementos tomados PAP. Comigo ninguém pode. Não pode. Não pode. N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P. Concluindo a questão, vou ter aqui 8 vezes 7, 56. Somando 16 com 56, fecha pra gente 72 possibilidades. Beleza? Falou, galera. Continue curtindo os nossos canais no YouTube, Facebook, WhatsApp e breve também no Instagram. Até mais, galera.